A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olária estavam muito bem vestidos porque a visita significava, ao mesmo tempo, um passeio a Copacabana. A nora de Olária apareceu de azul marinho com efeito de paetês e um drapeado disfarçando a barriga sem cinta. O marido não veio por razões óbvias, não queria ver os irmãos, mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles, acompanhada de 3 filhos, 2 meninas já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e o menino, acovardado pelo terno novo e pela gravata. Tendo Zilda, a filha com quem a aniversariante morava, disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, como numa festa em que se vai dançar, a nora de Olária, depois de cumprimentar com cara fechada aos da casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em um bico, mantendo sua posição de ultrajada. Vim para não deixar de vir, dissera ela a Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. As 2 mocinhas de cor-de-rosa e o menino, amarelos e do cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé ao lado da mãe, impressionados com seu vestido azul marinho e com os paetês. Depois veio a nora de Ipanema com 2 netos e a babá. O marido viria depois, e como Zilda, a única mulher entre os 6 irmãos homens e a única que estava decidido já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar aniversariante. E como Zilda estava na cozinha a ultimar com empregados croquetes e sanduíches, ficaram a nora de Olaria, impertigada com seus filhos de coração e quieta ao lado, a nora de Ipanema, na fila oposta das cadeiras, fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria, a babá ociosa e uniformizada, com a boca aberta, e à cabeceira da mesa grande, a aniversariante que hoje fazia 89 anos. Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo, encheram-a de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data. Espalharam os balões, sungados pelo teto e em alguns dos quais estava escrito Happy Birthday, em outro, Feliz Aniversário. No centro havia disposto um enorme bolo açucarado. Para adiantar o expediente, enfeitaram a mesa logo depois do almoço. Encostaram as cadeiras à parede, mandaram os meninos brincar no vizinho para não desarrumar a mesa. E para adiantar o expediente, vestirá a aniversariante logo depois do almoço. Puserá-lhe desde então a presilha em torno do pescoço e o broche. Borrifara-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele seu cheiro de guardado. Sentará à mesa e desde as 2 horas a aniversariante estava sentada à cabeceira da longa mesa vazia, tesa na sala silenciosa. De vez em quando, conscientes dos guardanapos coloridos, olhando curiosa um ou outro balão estremecia aos carros que passavam, e de vez em quando aquela angústia muda, quando acompanhava, fascinada e impotente, o voo da mosca em torno do bolo. Até que às 4 horas entrara a nora de Olária e depois a de Ipanema. Quando a nora de Ipanema pensou que não suportaria nem um segundo mais a situação de estar sentada defronte da cunhada de Olária, que cheia das ofensas passadas não viu motivo para desfitar desafiadora a nora de Ipanema, entraram enfim José e a família. E mal eles se beijavam, a sala começou a ficar cheia de gente que ruidosa se cumprimentava, como se todos estivessem esperando embaixo de um monte de, em abofação de atraso, subir os 3 lances de escada, falando, arrastando crianças surpreendidas, enchendo a sala, inaugurando a festa. Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais, de modo que ninguém podia saber se ela estava alegre. Estava era posta à cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca. 89 anos, sim senhor, disse José, o filho mais velho, agora que Jonga tinha morrido. 89 anos, sim senhora, disse esfregando as mãos em admiração pública e como sinal imperceptível para todos. Todos se interromperam atentos e olharam a aniversariante de um modo mais oficial. Alguns abanaram a cabeça em admiração como cada ano vencido pela aniversariante era uma vaga etapa da família toda. Sim, senhor, disseram alguns, sorrindo timidamente. 89 anos, ecoou Manuel, que era sócio de José. É um brotinho, disse espirituoso e nervoso. E todos riram, menos sua esposa,
A velha não se manifestava. Alguns não lhe haviam trazido presente nenhum. Outros trouxeram saboneteira, uma combinação de jersey, um broche de fantasia, um vasinho de cactos. Nada que a dona de casa pudesse aproveitar para si mesma ou para seus filhos. Nada que a própria aniversariante pudesse realmente aproveitar, constituindo assim uma economia. A dona da casa guardava os presentes, amarga, irônica. 89 anos, repetiu Manuel aflito, olhando para a esposa. A velha não se manifestava. Então, como se todos tivessem tido a prova final de que não adiantava se esforçarem, com o levantar de ombros de quem estivesse junto de uma surda, continuaram a fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto, mais como uma prova de animação que por apetite, brincando de que todos estavam morrendo de fome. O ponche foi servido. Zilda suada, nenhuma cunhada ajudou propriamente. A gordura quente dos croquetes dava um cheiro de piquenique. E de costas para o aniversariante, que não podia comer frituras, eles riam inquietos. E Cordélia? Cordélia, a nora mais moça, sentada sorrindo. Não, senhor, respondeu José com falsa seriedade. Hoje não se fala em negócio. Está certo, recuou Manuel depressa, olhando rapidamente para sua mulher, que de longe estendeu o ouvido atento. Nada de negócios, gritou José. Hoje é dia da mãe. Na cabeceira da mesa já suja, os copos maculados, só o bolo inteiro. Ela era a mãe. A aniversariante piscou os olhos. E quando a mesa estava imunda, as mães, enervadas com o barulho que os filhos faziam, enquanto os avós se recostavam complacentes nas cadeiras, então fecharam a inútil luz do corredor para acender uma vela grande com um papelzinho colado onde essa escrito 89. Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda, e ela se perguntou angustiada se eles não estariam pensando que, fora por economia de velas, ninguém se lembrado de que ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforo, sequer para a comida da festa que ela, Zilda, servia como uma escrava. Os pés exaustos e o coração revoltado então acenderam a vela. E então José, o líder, cantou com muita força, hesitantes ou surpreendido. Vamos, todos de uma vez! E todos de repente começaram a cantar alto. Despertada pelas vozes, Cordélia olhou desbofórida. Como não havia combinado, uns cantaram em português e outros em inglês. Tentaram então corrigir, e os que haviam cantado em inglês passaram ao português, e os que haviam cantado em português passaram a cantar bem baixo em inglês. Enquanto cantavam, a aniversariante, à luz da vela acesa, meditava junto de uma lareira. Escolheram um bisneto menor que, debruçado no colo da mãe encorajadora, apagou a chama com um único sopro cheio de saliva. Por um instante, bateram palmas à potência inesperada do menino, que, espantado e exultante, olhava para todos encantado. A dona da casa esperava com o dedo pronto no comutador do corredor e acendeu a lâmpada. Viva mamãe! Viva a vovó! Viva Dona Anita! Disse a vizinha que havia aparecido. Happy birthday! Gritaram os netos do colégio Bennett. Bateram ainda algumas palmas ralas. A aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco. Parta o bolo, vovó, disse a mãe dos 4 filhos. É ela quem deve partir, assegurou incerta a todos, com um ar íntimo e intrigante. E como todos aprovassem satisfeitos e curiosos, ela se tornou de repente impetuosa. Parta o bolo, vovó. E de súbito, a velha pegou a faca, e sem hesitação, como se hesitando um momento ela toda caísse para frente, deu a primeira talhada com um punho de assassina. Que força! Segredou a Nora de Ipanema, e não se sabia se estava escandalizada ou agradavelmente surpreendida. Estava um pouco horrorizada. Há um ano atrás, ela ainda era capaz de subir essas escadas com mais fôlego do que eu, disse Zilda amarga. Dada a primeira talhada, como se a primeira pá da terra tivesse sido lançada, todos se aproximaram de prato na mão, insinuando-se em fingidas acotoveladas de animação
cada um com sua pazinha. Em breve, as fatias eram distribuídas pelos pratinhos. Num silêncio cheio de rebuliço, as crianças pequenas, com a boca escondida pela mesa e os olhos ao nível desta, acompanhavam a distribuição com muda intensidade. As passas rolavam do bolo entre os farelos secos. As crianças angustiadas viam-se desperdiçarem as passas, acompanhavam atentas a queda. E quando foram ver, não é que a aniversariante já estava devorando seu último bocado? E por assim dizer, a festa estava terminada. Cordélia olhava ausente para todos, sorria. Já lhe disse, hoje não se fala em negócios, respondeu José radiante. Está certo, reconheceu-se Manuel, conciliador, sem olhar a esposa que não disse. Está certo, tentou Manuel sorrir e uma contração passou-lhe rápido pelos músculos. Hoje é dia da mãe, disse José. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado, ela era a mãe. A aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo a sua família. E ela era a mãe de todos. E se de repente não se ergueu, como um morto se levantava devagar e obrigava mudez e terror aos vivos. A aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos. E impotente a cadeira, desprezava-os. E olhava-os piscando. Todos aqueles seus filhos, e netos e bisnetos, que não passavam de carne de seu joelho. Pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, o neto de 7 anos, era o único a ser carne de seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo, com o olhar sonolento e entumecido, naquela cabecinha ardente e confusa. Aquele seria um homem. Mas piscando, ela olhava os outros, a aniversariante. Oh, o desprezo pela vida que falhava. Como? Como tendo sido tão forte poderá dar à luz aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casará em hora e tempo devido com o bom homem a quem, obediente e dependente, ela respeitará. A quem respeitará e que lhe fizerá filhos, e lhe pagará os partos, e lhe honrará os reguardos. O tronco fora bom, mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem a capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz aqueles seres risonhos, fracos e sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Os comunistas eram o que eram, uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha, parecia um rato se acotovelando. A sua família, incoercível, virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão. Mamãe! Gritou mortificada a dona da casa. Que é isso, mamãe? Gritou ela passada de vergonha e não queria sequer olhar os outros. Sabia que os desgraçados se entreolhavam, vitoriosos como se coubesse a ela dar-lhe educação à velha. E não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe. Jamais compreenderiam o sacrifício que ela fazia. Mamãe, o que é isso? Disse baixo, angustiada. A senhora nunca fez isso. Acrescentou alto para que todos ouvissem. Queria se agregar ao espanto dos outros. Quando o galo cantar pela terceira vez, renegará sua. Mas seu enorme vexame suavizou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo que a velha não passasse agora de uma criança. Ultimamente ela deu para cuspir. Terminou então, confessando contrita para todos. Todos olharam aniversariantes, compungidos, respeitosos, em silêncio. Parecia um rato se acotovelando. A sua família. Os meninos, embora crescidos, provavelmente já além dos 50 anos, que sei eu, os meninos ainda conservaram os traços bonitinhos. Mas que mulheres haviam escolhido? E que mulheres os netos, ainda mais fracos e mais azedos, haviam escolhido? Todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles colares falsificados de mulher que na hora não aguenta a mão. Aquelas mulherzinhas que casavam mal o filho, que não sabiam pôr uma criada em seu lugar. E todas elas com as orelhas cheias de brincos, nenhum de ouro. A raiva sufocava. Me dá um copo de vinho, disse. Vovozinha, não vai lhe fazer mal? Insinuou cautelosa a neta roliça e baixinha. Que vovozinha que nada, explodiu a amarga aniversariante. Que o diabo vos carregue, corja de maricas, cornos e vagabundas. Me dê um copo de vinho, Dorothy, ordenou. Dorothy não sabia o que fazer.
Olhou para todos em pedido cômico de socorro, mas como máscaras isentas e inapeláveis, de súbito nenhum rosto se manifestava. A festa interrompida, os sanduíches mordidos na mão, algum pedaço que estava na boca a sobrar seco, inchado tão fora da hora, todos tinham ficado cegos, surdos e mudos, com croquetes na mão, e olhavam impacientes. Desamparada, divertida, Dorothy deu o vinho. Astuciosamente, apenas 2 dedos no copo. Inexpressivos e preparados, todos esperaram pela tempestade. Mas não só o aniversariante não explodiu com a miséria de vinho que Dorothy lhe dera, como não mexeu no copo. Seu olhar estava fixo, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Todos se entreolharam polidos, sorrindo cegamente, abstratos como se um cachorro tivesse feito pipi na sala. Com estoicismo, recomeçaram as vozes e risadas. A nora de Olária, que tivera seu primeiro momento uníssono como os outros quando a tragédia vitoriosamente parecia prestes a desencadear, teve que retornar sozinha à sua severidade, sem ao menos o apoio dos 3 filhos que agora se misturavam traidoramente com os outros. De sua cadeira reclusa, ela analisava crítica aqueles vestidos sem nenhum modelo, sem um drapeado, a mania que tinham de usar vestido preto com colar de pérolas, o que não era moda coisa nenhuma, não passava era de economia. Examinando distante os sanduíches que quase não tinham levado manteiga, eles não serviriam de nada. Só comeram uma coisa de cada para experimentar. E por assim dizer, de novo a festa estava terminada. As pessoas ficaram sentadas benevolentes, algumas com a atenção voltada para dentro de si, à espera de alguma coisa a dizer. Outras, vazias e expectantes, com um sorriso amável, o estômago cheio daquelas porcarias que não alimentavam, mas tiravam a fome. As crianças, já incontroláveis, gritavam cheias de vigor. Umas já estavam de cara imunda, outras, menores, já molhadas. A tarde cala rapidamente, e Cordélia olhava ausente, com um sorriso estonteado, suportando sozinha o seu segredo. Que é que ela tem? Alguém perguntou com curiosidade negligente, indicando-a de longe com a cabeça, mas também não responderam. Acenderam o resto das luzes para precipitar a tranquilidade da noite. As crianças começavam a brigar, mas as luzes eram mais pálidas que a tensão pálida da tarde, e o crepúsculo de Copacabana, sem ceder, no entanto se alargava cada vez mais e penetrava pelas janelas como um peso. Tenho que ir, disse perturbada uma das noras, levantando-se e sacudindo os farelos da saia. Vários se ergueram sorrindo. A aniversariante recebeu um beijo cauteloso de cada um, como se sua pele tão infamiliar fosse uma armadilha. Impassível piscando, recebeu aquelas palavras propositadamente atropeladas, que lhe diziam tentando dar um final arranco de efusão ao que não era mais senão passado. A noite já viera quase totalmente. A luz da sala parecia então mais amarela e mais rica. As pessoas envelhecidas, as crianças já estavam histéricas. Será que ele pensa que o bolo substitui o jantar? Indagava-se a velha nas suas profundezas. Mas ninguém poderia adivinhar o que ele pensava. E para aqueles que junto da porta ainda aniversariante era apenas o que lhe parecia ser. Sentar à cabeceira da mesa imunda, com a mão fechada sobre a toalha, como encerrando um cetro, e como aquela mudez que era a sua última palavra. Com o punho fechado sobre a mesa, nunca mais ela seria apenas o que lhe pensasse. Sua aparência, afinal, a ultrapassara, e surpreendendo-a, se agigantava. Cordélia olhou espantada. O punho mudo e severo sobre a mesa dizia para a infeliz nora que sem remédio amava talvez pela última. É preciso que se saiba que a vida é curta, que a vida é curta. Porém, porém, nenhuma vez mais se repetiu, porque a verdade era um relance. Cordélia olhou-a estarrecida e para nunca mais, nenhuma vez repetir. Enquanto Rodrigo, o neto da aniversariante, puxava a mão daquela mãe culpada, perplexa e desesperada, que mais uma vez olhou para trás, implorando à velhice ainda um sinal de que uma mulher deve, no ímpeto dilacerante, enfim, agarrar a sua derradeira chance e viver. Mais uma vez, Cordélia quis olhar, mas a esse novo olhar, a aniversariante era velha.
A aniversariante era uma velha à cabeceira da mesa. Passara o relance. E arrastada pela mão paciente e insistente de Rodrigo, a nora seguiu-a espantada. Nem todos têm o privilégio e o orgulho de se reunirem em torno da mãe. Pingarreou José, lembrando-se que Jonga é quem fazia os discursos. Da mãe, vírgula, riu baixo a sobrinha. E a prima mais lenta riu sem achar graça. Nós temos, disse Manuel acombranhado, sem mais olhar para a esposa. Nós temos esse grande privilégio, disse distraído, enxugando a palma úmida das mãos. Mas não era nada disso, apenas o mal-estar da despedida. Nunca se sabendo ao certo o que dizer, José esperando de si mesmo com perseverança e confiança a próxima frase do discurso. Que não vinha, que não vinha, que não vinha. Os outros... Como Jonga fazia falta nessas horas. Também fora o único a quem a velha sempre aprovara e respeitara. E esse se dera a Jonga tanta segurança. E quando ele morrera, a velha nunca mais falara nele, pondo um muro entre sua morte e os... Esqueceram-a, talvez, mas não esquecera aquele mesmo olhar firme e direto com que desde sempre olhara os outros filhos, fazendo-a sempre desviar os olhos. Amor de mãe era duro de suportar. José enxugou a testa, heróico, risonho, e de repente... Até o ano que vem, disse José subitamente com malícia, encontrando, assim sem mais nem menos, a frase certa. Uma indireta feliz. Até o ano que vem? Hein? Repetiu com receio de não ser compreendido. Olhou-a, orgulhoso da artimanha da velha, que espertamente sempre vivia mais um ano. No ano que vem nos veremos diante do bolo aceso, esclareceu melhor o filho Manuel, aperfeiçoando o espírito do sócio. Até o ano que vem, mamãe. E diante do bolo aceso, disse ele, bem explicado, perto de seu ouvido, enquanto olhava obsequiador para José. E a velha de súbito cacarejou um riso frouxo, compreendendo a alusão. Então ela abriu a boca e disse: Pois é. Estimulado pela coisa ter dado tão inesperadamente certo, José gritou-lhe emocionado, grato com os olhos úmidos. No ano que vem nos veremos, mamãe. Não sou surda, disse a aniversariante, rude e acarinhada. Os filhos se olharam rindo, vexados, felizes. A coisa tem dado certo. As crianças foram saindo alegres e com o apetite estragado. A nora da Laria deu um cascudo de vingança no filho alegre demais e já sem gravata. As escadas eram difíceis, escuras, incrível insistir em morar num prédiozinho que seria fatalmente demolido mais dia menos dia. E na ação de despejo, Zilda ainda ia dar trabalho e queria empurrar a velha para as noras. Pisado o último degrau, com alívio os convidados se encontraram na tranquilidade fresca da rua. Era noite, sim, com o seu primeiro arrepio. Adeus, até outro dia. Precisamos nos ver. Apareçam, disse rapidamente. Alguns conseguiram olhar nos olhos dos outros com uma cordialidade sem receio. Alguns aboatavam os casacos das crianças. Olhavam o céu à procura de um sinal do tempo. Todos sentindo obscuramente que na despedida se poderia talvez, agora sem perigo de compromisso, ser bom e dizer aquela palavra a mais. Que palavra? Eles não sabiam propriamente e olhavam sorrindo mudo. Era um instante que pedia para ser vivo, mas que era morto. Começaram a se separar, andando meio de costas, sem saber como se desligar dos parentes sem brusquidão. Até o ano que vem, repetiu José em direta feliz, acenando a mão com vigor efusivo. Os cabelos ralos e brancos esvoaçavam. Ele estava era gordo, pensaram. Precisava tomar cuidado com o coração. Até o ano que vem, gritou José eloquente e grande, e a sua altura parecia desmoronável, mas as pessoas já afastadas não sabiam se deveriam rir alto para ele ouvir ou se bastaria sorrir mesmo no escuro. Além de alguns pensarem que infelizmente havia mais do que uma brincadeira na indireta, e que só no próximo ano seriam obrigados a se encontrar diante do bolo aceso. Enquanto que outros, jamais no escuro da rua, pensavam se a velha resistiria mais um ano ao nervoso e à impaciência de Zilda.
mas eles sinceramente não podiam fazer nada a respeito. Pelo menos 90 anos, pensou melancólica Nora de Ipanema. Para completar uma data bonita, pensou sonhadora. Enquanto isso, lá em cima, sobre escadas e contingências, estava a aniversariante sentada à cabeceira da mesa, erecta, definitiva. Maior do que ela. Será que hoje não vai ter jantar? Meditava ela. A morte era o